cérebro, você falou do cérebro maduro, né? Por mais que, para quem está ouvindo, possa pensar que nós estamos fazendo um papo de professores, não, nós estamos falando de seres humanos. Às vezes, para um cérebro maduro existir na relação, seja ela com alunos, com filhos, com os pais, para esse cérebro maduro existir, nós precisamos buscar maturidade, buscar desenvolvimento, buscar coisa nova, porque o tempo passa muito rápido e quando vê, nós estamos com as mesmas crenças lá do passado, de que sempre foi assim, e toma uma rasteira da vida. Naquele momento, eu acho que você estava tomando uma rasteira dos teus alunos e tudo mais. Como é que faz quando cai essa ficha? Porque tem pessoas que estão nos ouvindo e também nos assistindo que talvez não são professores, mas estão chorando embaixo de um pé de manga também. Também não sabem o que fazer consigo mesmo. E aí, como é que faz para sair debaixo do pé de manga e ir para a vida? Eu acho que principalmente é deixar o vitimismo de lado. É parar de ser a vítima da situação, né? O que eu faço perante as coisas que acontecem na minha vida? Quais atitudes eu decido tomar, né? Porque ficar ali chorando é a primeira atitude e a gente precisa entender que a gente precisa se acolher. Legal. Acolher a emoção. Colocar para fora é importante, é legal. Mas o que eu faço com isso? Eu vou ficar chorando embaixo do pé de manga e dizendo que os meus alunos não me dão paz? Ou eu vou agir e vou ser uma professora que busca a solução? Né? Eu vou ser a professora que fica reclamando da turma bagunceira, ou do aluno, ou dos pais, ou do governo? Ou vou ser uma professora que estuda, que pesquisa, que entende sobre o desenvolvimento da criança, que entende as próprias emoções? E foi isso que eu fiz. Eu fui em busca de compreender as minhas emoções, entender por que aquilo me feria e o que eu iria fazer para que mudasse essa situação. E hoje você ajuda professores com isso também? Hoje, sim. Que legal. Você tem curso, mentoria, essas coisas. Você atende professores também. Isso, eu tenho o meu Instagram, que lá eu compartilho muitas ideias. Legal. Já temos alguns cursos, Massa. atividades, para trabalhar essa questão mesmo do desenvolvimento com as crianças. Como que dentro da sala de aula a gente vai conseguir juntar, né? Porque muitos professores dizem, é difícil, porque tem muita demanda, tem muito conteúdo. Né? Só que, às vezes, o que acontece? Eu não foco em ajudar essa criança a entender a emoção e eu fico a aula inteira apagando incêndio. Sim. E daí eu não dou o conteúdo igual. Então, e se eu juntasse? E foi isso que eu fiz. Que legal. Em sala de aula, e é isso que eu ensino as outras professoras a também fazerem. Já que você ensina professores, vamos falar com os pais. Você falou, né, que se enxergou ali, que não estava sendo a mãe que você gostaria de ser e tudo mais. Vamos falar de coisas práticas. O que gera bloqueio numa criança? O que eu tenho que cuidar? Mesmo que eu não seja professor, eu não sou professor, mas em casa o pai e mãe também ensinam, né? Não é profissão professor, é ensinar. Como lidar com as emoções das crianças na prática? Me fala. Eu acho que, principalmente, a gente precisa, vou dizer mais uma vez, porque é muito importante que as pessoas entendam isso, que não é sobre controlar a criança, é sobre controlar você. O seu monstro interno, entende? Nós viemos com muitas crenças de autoridade dentro de casa. E é importante a gente ter esse perfil e mostrar para os nossos filhos que eles têm alguém seguro em casa para confiar. Porém, a gente não pode se sentir amedrontado ou desestabilizado quando essa criança vem nos confrontar. Porque pensa comigo aqui, Jefferson, a gente quer que crianças, que hoje são crianças, cresçam e sejam fortes e sejam seguros. Mas na primeira tentativa que o seu filho tem de se sentir forte e seguro, de te confrontar, você manda ele calar a boca, né, que muitos pais fazem isso, e abaixar o topete. Daí lá na frente o que vai acontecer? Ele vai conseguir se posicionar? Não. Ele vai ter que buscar autoconhecimento para se entender. Então, na minha infância, muitas vezes eu fui vista como inapropriada. Falava demais. Essa menina fala demais, né? E o que aconteceu quando eu cresci? Apesar de hoje estar aqui falando com você, eu tinha um bloqueio de acreditar que o que eu falava não era importante. E eu tive que ir em busca de desbloquear. Ou seja, então, para um pai, para uma mãe que está nos ouvindo, está assistindo esse episódio, é importante entender que, às vezes, até num ato que parece rebelde, tem um ser humano tentando vencer.
Isso. Tem uma criança tentando crescer, é isso, né? Isso mesmo, até porque, até ali na fase dos 2 anos, principalmente os 2 anos que a gente considera a birra, a adolescência dos bebês, né? Que é bem famosinho, assim, no mundo da psicologia. O que seria isso, né? É a descoberta dessa criança para o mundo. Então, ela começa a ver que algumas coisas ela pode se posicionar, que ela já consegue ter o desenvolvimento da linguagem. Então, ela começa a se comunicar e dizer, não quero isso, né? Então, algumas coisas a gente precisa conduzir. De que forma? Dando essa flexibilidade, mas também não deixando essa criança tomar decisões que ela ainda não é capaz, né? E é nisso que alguns pais se perdem. Porque daí, não pode bater, então não pode brigar, então vou deixar fazer tudo. Não, você vai buscando acordos mais seguros, sem punir essa criança, sem castigar, para ajudá-la a tomar decisões na vida. E também tem que cuidar uma coisa, não ficar super protegendo e resolvendo todos os problemas dessa criança. Sim, porque senão não vai aprender. Não, depois cresce e vira um banana, né? Essa é a verdade. Porque não consegue tomar decisões. É interessante alguns pais, porque na nossa cultura não se estuda para ser pai, ninguém se prepara, é um erro, né? Então, infelizmente, nós não aprendemos a nos preparar para ser pais, para educar filho. Não está na nossa cultura ler livro, fazer curso de como lidar com os filhos. Deveria estar. Mas olha que interessante. A criança começa a ter curiosidade, o pai fala, não é para ser curioso. Aí depois quer que seja um adulto inteligente. Aí depois, não, você não pode fazer isso, cala a boca, fica quieto. Depois reclama que virou um adolescente medroso, né? O pai não se cuida, depois reclama que os filhos também não se cuidam. Manda calar a boca, depois quer que tenha comunicação. Então, é interessante entender que eu tenho uma criança ali e eu estou formando o comportamento dela. E não tem como só querer ter controle, porque é muito fácil ter controle. Tá falando demais? Baixa o volume do filho ali, ó. Baixa o volume que eu quero ficar no celular. Baixa o volume que eu quero ficar, né, na televisão. Aí o que acontece na prática? Quando os filhos ficam adultos, eles querem baixar o volume dos pais também, amigo. Então, assim, tem que estudar sobre filhos. Essa ficha caiu para mim antes da minha filha nascer. Então, eu venho estudando isso há tempo. Só que, assim, alguns pais não estão presentes para isso. Tem que estudar para ter filho. Você estuda para fazer dinheiro, você estuda para crescer na profissão, mas não estuda para criar os filhos. E depois reclama das afrontas, né? Então, é muito louco isso, né?